Olá, prosseguindo no estudo do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, na terceira parte, As Leis Morais, estamos estudando o capítulo 5, Lei de Conservação. No vídeo de hoje, vamos prosseguir estudando o item Meios de Conservação, que demos início no vídeo anterior. Consta de 3 perguntas que Allan Kardec apresenta aos espíritos, completando assim o estudo deste item, Meios de Conservação. No próximo vídeo, já daremos início a um outro estudo dentro deste capítulo 5, Lei de Conservação. Pergunta 708. Não há situações nas quais os meios de subsistência, de maneira alguma, dependem da vontade do homem, sendo-lhe a privação do de que mais imperiosamente necessita uma consequência da força mesmo das coisas? É uma pergunta longa, eu vou ler de novo. Não há situações nas quais os meios de subsistência de maneira alguma dependem da vontade do homem, sendo-lhe a privação do de que mais imperiosamente necessita uma consequência da força mesma das coisas? A resposta. A pergunta está se fazendo que está a pessoa numa situação tal que não há o que ele possa fazer com a sua inteligência, com a sua força, para conseguir a subsistência, o alimento, enfim. A resposta. É isso uma prova, muitas vezes cruel, que lhe compete sofrer, e a qual sabia ele de antemão que viria a estar exposto. Seu mérito, então, consiste em submeter-se à vontade de Deus, desde que a sua inteligência nenhum meio lhe faculta de sair da dificuldade. Se a morte vier colhê-lo, cumpre-lhe recebê-la sem murmurar, ponderando que a hora da verdadeira libertação soou e que o desespero no derradeiro momento pode ocasionar-lhe a perda do fruto de toda a sua resignação. Olha só como é importante esta orientação. Estamos numa situação onde não há nada que possa fazer para garantir a sobrevivência, a subsistência, seja por alimentação, por água, enfim, por respiração, que seja, que está impedindo a pessoa de subsistir, de garantir a sua continuidade de vida. Pode ocorrer situações, não há o que possa fazer. E aí o que acontece? Olha esta orientação. Como devemos proceder em tal circunstância? Olha só, vou repetir aqui. Seu mérito, então, consiste em submeter-se à vontade de Deus, desde que a sua inteligência nenhum meio lhe faculta de sair da dificuldade. A pessoa não pode também se entregar, sendo que não empregou todos os seus esforços. Mas desde que tenha empregado todos os seus esforços, todo o seu desejo de prosseguir vivo, encarnado, digamos, não conseguiu, o que fazer? Submeter-se à vontade de Deus. Esta é uma disposição íntima extraordinariamente importante. É uma
prova para a pessoa encarnada, para que a pessoa encarnada ela supere até mesmo o apego à vida. O apego levaria ao desespero. E ao acontecer o desespero na situação, olha só o que diz ali, no derradeiro momento, pode ocasionar-lhe a perda do fruto de toda a sua resignação. Muito importante isso para termos em mente, manter a calma e nos entregar aos cuidados de Deus. Porque quando reencarnamos, ao enfrentar uma situação dessa, não existe acaso. Esta que é a verdade. Não existe acaso na vida de encarnado ou desencarnado. Tudo é resultado de nossas escolhas em determinado momento, seja nessa encarnação ou anterior. Além de expiações, há esta questão de prova, onde antes de encarnar, foi-lhe apresentado no projeto de encarnação esta possibilidade. E nós aceitamos a prova para justamente avançar no quesito desapego e ampliar a nossa fé, entregando-nos aos cuidados de Deus. A gente já reencarna sabendo que vai encontrar aquilo ali. Então veja como há toda uma circunstância que antecede aquele momento do qual nada podemos fazer para sair da dificuldade. Entregar-nos aos cuidados de Deus até o derradeiro momento, sem nos desesperar. Questão 709. Terão cometido crime? Olha essa pergunta curiosa, e nós vamos nos lembrar de algum caso em que nós tomamos conhecimento desta possibilidade. Esta questão tenha sido comentada, olha só. Terão cometido crime os que, em certas situações críticas, se viram na contingência de sacrificar seus semelhantes para matar a fome? Se houve crime, não teve este crime a atenuá-lo a necessidade de viver que resulta do instinto de conservação? Isso me lembra uma ocasião que houve um acidente de um avião, isso já há muitas décadas, que ele encontrou esse avião, estava sobrevoando os Andes, e houve ali uma tempestade, uma coisa, e o avião caiu. E ficou ali na neve, e não tinha como socorrer, porque havia uma nevasca, uma situação que demorava para terminar. Soube-se depois, quando houve ocasião, oportunidade de resgatar aquelas pessoas que caíram lá no avião, em que eles comeram carne humana para prosseguir vida. Não é o caso aqui de sacrificar o companheiro ou a companheira para lhe comer a carne, o corpo. Não é este o caso. Mas há situações que já nos chegam e que esta possibilidade já nos tenha ocorrido. Há crime nesse caso? Se eu não comer o corpo, ou a carne, ou alguma coisa, eu vou morrer. Vai morrer todo mundo aqui. O que vamos fazer? Vamos sacrificar A ou B ou C, vamos fazer um sorteio, sei lá. Há crime neste caso? E a resposta é: já respondi. Quando disse que há mais merecimento em sofrer todas as provações da vida com coragem e abnegação. Em tal caso, no caso da pergunta, há homicídio e crime de lesa natureza. Falta que é duplamente punida. Isso nos remete à resposta anterior, que é:
O seu mérito, então, consiste em submeter-se à vontade de Deus. Se a morte vier colhê-lo, cumpre-lhe recebê-la sem murmurar, ponderando que a hora da verdadeira libertação soou e que o desespero, etc. Então aí está. Em tal caso, vai sacrificar a vida de um companheiro ou companheira para que as outras pessoas não morram de fome. Em tal caso, há homicídio e crime de lesa natureza, falta que é duplamente punida. Estas questões, elas nos remetem à análise do porquê da vida, qual o objetivo da vida, como fazer para enfrentar situações extremas, para que assim tenhamos a conclusão da encarnação bem-sucedida. Porque é para isso que nós reencarnamos, para nos deparar conosco mesmo e vencer, aumentando assim o alcance do nosso avanço espiritual. A questão 710. Nos mundos de mais apurada organização, mundos mais adiantados, têm os seres vivos necessidade de alimentar-se? Nos mundos de mais apurada organização, têm os seres vivos necessidade de alimentar-se? Resposta: tem, mas seus alimentos estão em relação com a sua natureza. Tais alimentos não seriam bastante substanciosos para os vossos estômagos grosseiros, assim como os deles não poderiam digerir os vossos alimentos. Há uma quantidade de informações muito interessantes na obra de André Luiz a respeito da alimentação no mundo espiritual. Mas aqui não está falando de mundo espiritual, está falando do mundo material. Ocorre que o mundo material tende a se tornar cada vez mais parecido com o mundo espiritual, conforme há o avanço espiritual das pessoas encarnadas. Então, se nós examinarmos como funciona a alimentação no mundo espiritual hoje, isto será como nos alimentaremos no mundo material num futuro mais ou menos distante. Então, veja, no livro Nosso Lar, nós vamos encontrar no capítulo 9, problema de alimentação. André Luiz estava conversando com Lísias, um rapaz que o levou para conhecer ali o lugar, etc. E eles estavam falando da alimentação. E olha o que o Lísias falou para André Luiz, olha só. Disseram-me que, a pedido da governadoria, vieram 200 instrutores de uma esfera muito elevada, a fim de espalharem novos conhecimentos relativos à ciência da respiração e da absorção de princípios vitais da atmosfera. É que lá no Nosso Lar, que é uma cidade que fica no umbral fino, como se diz assim, né? na fronteira entre o umbral e o plano mais espiritualizado. É uma cidade que acolhe desencarnados em condições de ali serem acolhidos. E quando nós desencarnamos, nós vamos com todos os costumes condicionados da alimentação da terra. Então, havia esse costume na cidade de se continuar se alimentando como era na terra, não é? Aí então é que o governador resolveu fazer uma mudança para que a espiritualização daqueles espíritos que ali estavam habitando na cidade Nosso Lar pudesse ser mais elevada. Haveram então que eles trouxeram esses instrutores para ensinar a técnica de respiração e da absorção de princípios vitais da atmosfera.
Houve reações, teve que fazer muita orientação, muita explicação, mas havia um grupo que era rebelde, não aceitava de jeito nenhum. O governador continuou com muita paciência, explicando, mandando pessoas para outros planos para aprender. Houveram adesões, mas havia um grupo ali que era renitente, não queria saber. Isso estava causando tumulto no ambiente, tornando enfraquecidas as defesas da cidade nacional, que os espíritos inferiores tentavam invadir o tempo todo. Com o desequilíbrio interno, essa possibilidade aumentou. Durante cerca de 30 anos, o governador tentou pacientemente, orientando, explicando, não teve jeito. Então, o que aconteceu? Por mais de 6 meses, os serviços de alimentação em nosso lar foram reduzidos à inalação de princípios vitais da atmosfera, através da respiração e água misturada a elementos solares, elétricos e magnéticos. Então veja que interessante como que é a alimentação nesses planos mais espiritualizados. Como será na Terra do futuro? Nós sabemos que há casos, é um caso muito famoso, inclusive, de uma australiana que escreveu um livro falando Viver de Luz, onde era exatamente isso, através de um processo de respiração, de contato com o sol da manhã, uma série de procedimentos, onde a pessoa acabava se desprendendo dos alimentos mais materiais. Nós vamos encontrar, é claro que esta senhora que escreveu esse livro, Viver de Luz, ela foi muito hostilizada, etc. Isso é compreensível aqui na Terra. Mas existe. Isto hoje está bem aceito, relativamente bem aceito. Aqui na Terra, muitas pessoas já praticam isto aí. Nós vamos encontrar no livro Evolução em Dois Mundos, quando fala aqui na segunda parte desse livro, no capítulo 1, Alimentação dos Desencarnados. Estamos falando de como é a alimentação nos planetas mais evoluídos, como será a Terra no futuro. Então eu destaquei aqui uma frase que fala o seguinte, no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. Não ignoramos, desse modo, que, desde a experiência carnal, o homem se alimenta muito mais pela respiração, colhendo o alimento de volume simplesmente como recurso complementar de fornecimento plástico e energético para o setor das calorias necessárias à massa corpórea e à distribuição dos potenciais de força nos variados departamentos orgânicos. O homem se alimenta muito mais pela respiração, colhendo o alimento de volume simplesmente como recurso complementar, etc. Então isso já é assim. Só que nós temos ainda esta questão de nos alimentar de sólidos, etc., de modo que responde ali um pouco a esta questão de como é a alimentação nos planos mais elevados, nos planetas mais elevados, como pergunta aqui Allan Kardec aos espíritos. Nos mundos de mais apurada organização, têm os seres vivos necessidade de alimentar-se? Sim, sem dúvida nenhuma. Como vimos ali, da respiração, da absorção, etc. Então aí está, curiosidades muito interessantes nós podemos extrair desses rápidos estudos que nós estamos conduzindo dos meios de conservação. No próximo vídeo, nós retornaremos à Lei de Conservação, capítulo 5º da terceira parte, as leis morais,
do Livro dos Espíritos, com o tema Gozo dos Bens Terrenos. Então, até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.